Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Ideias aqui na TV Barreiro News. Nós estamos hoje diretamente dos estúdios da Interface, trazendo para você mais um convidado, uma pessoa excepcional. Nós vamos ter um bate-papo hoje exclusivo. E olha só, o programa de hoje, ele promete muita coisa boa. Nós estamos recebendo aqui hoje uma pessoa extraordinária, nascida em Cabinda, Angola. Ele cresceu em meio às marcas de um país que enfrentou quase 4 décadas de guerra civil e que até hoje carrega as feridas da pobreza extrema. Com apenas um sonho no coração, atravessou o oceano em 2010 para o Brasil, onde dedicou 12 anos à formação acadêmica em teologia, administração pública e outras áreas, preparando-se para um propósito ainda maior. Em 2021, retornou definitivamente à sua terra natal, onde fundou o projeto Luauano, que significa Unidade e Aliança, e hoje assiste mais de 70 crianças órfãs e mais de 50 famílias em situação de vulnerabilidade. Pastor da Igreja Batista Aliança Eterna na Angola, missionário, líder e homem de fé, ele tem dedicado cada dia de sua vida a transformar dor em esperança e semear futuro em meio à escassez. Hoje, no Café com Ideias, temos a honra de receber ele, Pastor Antônio Barros. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui, compartilhar dessa ideia, compartilhar de um pouquinho dessa história e um pouquinho daquilo que é a nossa nação Angola. E pastor, já vamos iniciar aquela pergunta hoje que a população, o telespectador quer saber. Quem é Antônio Barros? Antônio Barros é um pastor missionário, nascido em Angola, na África, e tive a maior parte da minha infância lá na África mesmo. Me mudei para o Brasil para me dedicar aos meus estudos e hoje eu estou pastoreando a igreja lá, tenho 13 anos de ministério como pastor formado e hoje eu estou ali agindo, trabalhando, ajudando, contribuindo com aquilo que eu sei no meu continente e responsável do projeto Luauano. Pastor Antônio, e para você, como que é um pouco sobre essa... Vamos contar um pouco sobre a sua história, Como que foi a sua infância, você que é natural lá de Angola, na África, como que foi a sua infância e de que forma a sua infância, a sua trajetória moldou a sua visão de vida e ministério? A minha infância, na verdade, ela foi uma infância muito sem esperança, porque quando eu nasci, o país já estava praticamente em guerra e essa guerra era uma guerra que já era vivenciada no país após o período da libertação da escravidão. O nosso país ele tem 50 anos de libertação da escravidão, que os portugueses deixaram o continente, deixaram o país ali, e o meu avô era escravo. Meu avô foi levado como escravo e o meu pai já nasceu nessa realidade também. E a gente, quando nasceu na realidade já da guerra civil que a gente começou a vivenciar aí, que a gente começou a enfrentar aí. Então eu não via futuro para mim. Porque a vida toda eu sempre via morte, 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 morte. Então era morte, 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 irmãos e irmãos se matando. E na minha mente eu já sabia que quando eu completaria 15, 16 anos, eu iria para a guerra, para poder ir combater, porque esse era o meu destino. Porque os jovens, quando completavam de 15 a 16, 17, 18 anos, eram rusga. Rusga, nós chamamos rusga, era aquela recolha, que não sei como é que posso dizer aqui no Brasil, mas é quando o pessoal era apanhado e levado à força, sem ele querer, para ir reforçar o militarismo na guerra. Então, na minha mente, eu já estava consciente que a minha vida seria assim também. Que eu iria para lá para combater na guerra, para poder combater e, sim, e isso é o que eu tinha em mente em mim. Então, eu não via um futuro que eu tenho hoje. Então, eu via a guerra que eu um dia poderia ir lá e eu morreria também lá. Porque meu pai foi militar, então a gente esperava que a gente seguisse o mesmo caminho para ajudar nessa questão da libertação do país. Infância que muitos tiveram, eu não tive, porque a nossa infância foi uma infância de refugiado, infância de você fugir em meio à guerra, uma infância que
A gente teve que sair de Cabinda, vindo para Luanda, né, em busca de maiores condições de vida, né, em busca de melhorias de vida e tentando fugir daquilo que era pior da guerra, porque em alguns pontos a guerra era mais intensiva, em outros pontos a guerra era menos intensiva. Então, nisso daí é que eu via o meu futuro lá, e não o futuro hoje que eu vejo hoje. E dentro disso, o que mais marcou a sua decisão em vir para o Brasil? Como que foi essa transição, essa trajetória? Porque uma visão que anteriormente estava focada em servir na guerra, né? Você cresceu e teve essa mudança. O que foi isso? Essa mudança ela veio por intermédio da mão de Deus. Porque o meu maior sonho, apesar de eu não vivenciar ele, o meu maior sonho era ser piloto. Então, meu sonho era ser piloto, voar pelas nações, né, conhecendo o mundo, pilotando o avião. E na minha esperança, isso jamais iria acontecer. Então, para ver, era uma esperança ilusória para mim, porque eu sei que isso não iria acontecer porque eu ia morrer na guerra. E quando foi em 2022, a gente alcançou a paz. Então, teve a celebração da paz e a guerra acabou. Aí começou um período de reconstrução do país. Aí o governo começou a apostar na formação dos jovens, mandando os jovens para fora, para se formar, para depois retornar ao país, para dar o crescimento do país. E quando chegou em 2009, aí eu fui contemplado com essa bolsa de poder estar vindo ao Brasil. E em 2010 eu vim ao Brasil justamente para isso, porque por ser um país que está saindo agora da guerra, então os estudos eram muito precários. Os estudos eram uns estudos que não tinha peso nenhum. Então, e precisava-se ajudar o país nessa fase da reconstrução. Então, ali o governo começou a mandar muitos, né, dos jovens para fora, com bolsa, para estudar, para depois regressar e dar esse contributo ao país. E eu consegui vir também para cá por meio desse programa. E em 2012 eu vim e me mudei para o Brasil para vir para estudar, me formar e posteriormente voltar ao meu país para dar continuidade, né, ao crescimento do país. E foram 12 anos de formação aqui, né, pastor? Isso. Quais foram os maiores desafios em relação a esse período de formação que o senhor teve? Como é que foi essa formação? Um dos maiores períodos de desafio que eu enfrentei aqui é o costume, os hábitos e a cultura brasileira. E o pior é na questão que a gente tem da linguagem. Então eu enfrentei muita dificuldade, longe da família, longe de casa, apesar da realidade totalmente diferente. Então eu sofri muito, para além dessa distância, na questão das coisas aqui no Brasil. Até mesmo em questão de alimentação. Foi muito difícil. Eu lembro que foi um período muito conturbado para eu entender as coisas aqui no Brasil. E eu lembro que na faculdade, a maior dificuldade era na compreensão da língua portuguesa. Porque Angola é um país colonizado pelo Portugal. E nós também falamos português. Só que, porém, o nosso português é mais ligado para o lado de Portugal. Então, quando a gente chega para o Brasil, a gente vê aquelas divergências. Sim. Por exemplo, eu escrevi uma coisa, aí o professor me corrigia dizendo que eu estava errado. E era sempre aquele debate entre eu e o professor. Quem está certo, quem está errado. No Brasil não fundou língua. A língua é portuguesa. E português a gente escreve assim. Exemplo, aqui no Brasil se chamam ônibus. Nós em Angola chamamos autocarro. Então falando assim, ó, você tem que pegar o ônibus para você ir para a faculdade. Eu falei, não, o que é ônibus? Ah, o ônibus é aquele. Não, é autocarro. Então você encontra essas barreiras assim. Por exemplo, às vezes tem algumas pessoas que falam, olha, precisa ir na faculdade para pagar mensalidade. Eu falo assim, não é mensalidade, é propina. Se você falar propina no Brasil, você vai preso. No Brasil não é propina, é mensalidade. Verdade. Então assim, meu Deus, aí eu meio que quando me falou que eu vou preso, eu comecei a ficar assim, com medo já, meio aterrorizado no que eu iria falar. E eu lembro que eu tinha um caderno então, onde eu tinha que anotar tudo para não poder errar. Aí eu anotava, no Brasil não pode falar rapariga, porque dá problema, né? Não pode falar bicha, porque dá problema, essa coisa toda. Então, eu ia anotando as coisas. Então, isso foi uma das maiores dificuldades assim, que eu tive. E na questão também da compreensão da linguagem. Por exemplo, aqui vocês falam terno. Nós falamos fato, não é terno. Essa blusa que eu tô, vocês chamam blusa, nós chamamos camisola. Então, quando eu ia às vezes comprar roupa, eu tinha esse problema. Eu não podia falar camisola, porque não, camisola é para mulher. Eu falei, não, camisola é para homem.
bermuda. Na África, bermuda é para mulher. É mesmo? Bermuda é para mulher e não para homem. Eu quando não, eu tô vendendo uma bermuda, você não quer? Não sou mulher, eu sou homem. Então, essas diferenças assim que vai... E na questão também, às vezes, do significado das coisas. Por exemplo, pia. Quando eu falava assim, gente, onde que eu vou levar o prato? O pessoal que falava, não, pega o prato e leva na pia. Gente, prato na pia? Eu tô assim, gente, eu achava que os pretos eram mais porcos, mas os brancos são demais. Aí, eu peguei o prato assim, tô levando o prato. Eu falei, onde que vai levar o prato? Tô levando o prato lá na pia. Eu ia no banheiro. E eu ficava olhando pro vaso. Para vocês é vaso, para nós é pia. Eu falei, gente, mas como que eu comi num prato onde eles fazem número 1, número 2? Não, que isso, gente, misericórdia. Aí eu ficava assim, meio aterrorizado, assustado. Falei, prato na pia. E sim, e aí a gente vai, né, entender essa dificuldade. Aí eu fui compreendendo, mas essa questão da linguagem... E a pia mesmo lá é o quê? Como que é? Nós chamamos lava-louça. É onde você vai lavar a louça. Então, você vai, quanto que eu lavo a louça? Onde que eu lavo a louça? Olha, pega o prato e leva lá no lava-louça. Então, que é aquele que é o bojo, né? Onde tem que você vai colocar a louça e você lá você vai lavar a louça. Agora, pia para nós é o... E você chama um vaso. Vaso para nós é o de planta. Então, onde você vai colocar a planta que nós chamamos, né, vaso. E pinico, né? Pinico, acho que você chama aquela bacia, não sei, alguma coisa assim. Pinico para nós é a latrina. Latrina é aquele buraco que você cava, né? Quando você não tem o vaso, né? Que o vaso sanitário que você chama, nós chamamos latrina, é o pinico. Não, leva lá no pinico. Vai no pinico e faz aí. Então, assim, essas diferenças, né, na questão linguística. E era até um motivo que me preocupava com relação aos meus estudos. Porque eu vim com essa finalidade, eu chego aqui e está totalmente diferente. Eu falei, gente, eu não posso reprovar, eu tenho que pegar meu diploma e ir embora. E para você que nos assiste, se você pensa em ir lá para a África e tudo, já toma cuidado com a linguagem, com aquilo que você vai utilizar, porque não é tão simples, né, pastor? Tem que ter algumas cautelas, até mesmo na questão da cultura. A tradição é um pouco diferente. Como que é essa questão da tradição lá, essa cultura? O que tem muita coisa diferente daqui? Como que é isso? A tradição nossa, ela é uma tradição mais enraizada. E uma das grandes diferenças, por exemplo, aqui que eu comparando a cultura brasileira e a cultura nossa, é que a cultura nossa ela é mais centralizada nos nossos antepassados, aquilo que fomos repassados até os dias de hoje. Uma questão essa, por exemplo, é a questão do alambamento. Por exemplo, aqui no Brasil, a minha esposa é brasileira, né? Eu fui conhecer meu sogro, casei, eu não precisei pagar nada. E lá em Angola tem a questão do dote. Então, o primeiro casamento é o casamento tradicional que nós chamamos o alambamento, que é a questão do dote. Então, a família do homem, ele vai se encontrar com a família da mulher e ambos vão conversar. E ali é um dote que vai ser cobrado da família da mulher para a família do homem. E se não houver esse pagamento, não há casamento. Então, tudo depende daquilo que a família do homem vai dar na família da mulher, que é aquilo que eles pedem. Por exemplo, lá em casa são 20 sobrinhos e 16 meninas. Eu já converso com meu irmão, falo, ó, os dotes e tudo aqui, para mim já está programado, o que eu vou pedir. Então, assim, para casar, tem que passar por esse processo. E é um processo que, às vezes, aqui no Brasil não tem, que é totalmente diferente. Então, essa coisa da cultura, eu vejo essa diferença muito. E uma coisa, assim, também muito cultural nossa é a questão do respeito. Por exemplo, meu irmão mais velho, eu chamo ele de Mano, ele chama Pedro, então você chama ele Mano Pedro, a outra chama Ana, eu chamo ele de Mana Ana. E aqui, tanto criança como mais velho, ô fulano, Thales, ô Thales. Lá na África não, uma criança de 5 anos não pode chamar Thales, tem que chamar Mano Thales. Se ele te chamar Thales, ele apanha, porque ele tem que aprender a respeitar o mais velho. Então ele não pode chamar Thales, não. E às vezes isso me assustava. Eu falei, gente, esse menino de 5 anos tá chamando assim, não tem respeito não. Até eu entender que era a vossa cultura. Enquanto eu não entendia, para mim era um abismo que custava entender. E aí às vezes quando eu chegava nas famílias, então o pessoal assim se chamava normalmente. Eu falei, gente, mas ele não é seu irmão mais velho? Você tem que chamar ele de Mano. Não, aqui no Brasil não é assim, não. Eu falei, gente do céu, onde que eu tô? Que país é esse, né? Então, tipo assim, os nossos costumes e respeito, eu via que aqui era totalmente, não era valorizado.
Então, para mim, isso era um escândalo. Até eu me acostumar aos dias de hoje, que aqui é normal, porque é a vossa cultura. Mas lá na África, não. Tanto que, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele é o pai da família. Então, ele é que vai resolver todos os problemas da família. É o meu irmão mais velho. A nossa cultura é assim. E aqui no Brasil, não. Se eu tiver um problema, eu mesmo que resolvo, eu mesmo que me viro, eu mesmo que aquilo. Então, meio que quando eu vivenciava isso, eu ficava meio assustado. Até compreender nos dias de hoje que é a vossa cultura. Então, lá na nossa cultura não existe essa codependência da pessoa. Mas existe sempre essa ligação com a família, para resolver problema, para dar um passo, para dar alguma coisa, para resolver qualquer coisa, sempre tem essa ligação com a família. Sim. E pastor Antônio Barros, perguntando uma coisa assim, clara, o senhor falou um pouco sobre essa questão do casamento, né? Até essa diferença em relação a dote, essas partes processuais pro casamento lá na África que não tem aqui no Brasil. O senhor acha que muitas das vezes esses pequenos detalhes são hoje os motivos que o casamento no Brasil ele não é tão valorizado? Eu acredito que sim. Porque quando você não leva essa valorização, aquilo se torna banalíssimo. Então, ou seja, o casamento ele fica banalizado. E a nossa cultura, ela é uma cultura que ela preserva muito a família. Então, principalmente na cultura banto, que é uma cultura muito forte no norte da África e sobre a África. Porque o banto, ele dá o nome, né, daquilo que é o reino do Congo, né, que foi o povo que os portugueses acabaram encontrando, né, quando eles foram para a África. Então, na nossa cultura, nós temos muito essa preservação do homem e da mulher. Então, a cultura banto entende que a mulher ela é uma rainha para o homem. Então, o homem tem que aprender a cuidar da mulher. E ele não pode levar a mulher de qualquer jeito. Então, eu não posso tirar a mulher da casa dos seus pais e levar ela para minha casa para fazer com ela o que quiser ou de qualquer outra maneira. Isso é um desrespeito à cultura banto. Então, a família é condenada por meio da cultura disso. Então, o dote é um meio de valorizar a família da mulher. Então, a minha filha ela é preciosa. Então, ela não pode ir simplesmente de mãos abanadas, porque o pai investiu naquela filha. E como o pai investiu, então ele merece ser honrado pela filha dele, que o homem está aí buscando. E outra coisa, Omar, por exemplo, quando é o alambamento ali, antes de você levar a tua filha, antes de você ir lá buscar, porque ela vai passar a ser parte agora da família do esposo, a família da mulher acompanha. Ele acompanha para quê? Para ver onde que você, Thales, vai colocar a sua esposa. Eles vejam a casa, eles vejam tudo, vejam como que você vai colocar a esposa dele. Porque eles não aceitam você tirar a filha dele da casa dos pais para levar num lugar de sofrimento. Então o casamento ele é muito valorizado. Tanto que mesmo até no divórcio, né, na nossa cultura, não é simplesmente o homem e a mulher que decidem. A família também tem decisão no ato do divórcio. Então, se a família disser, não, vocês não vão divorciar, eles vão ter que permanecer casados. Se a família dizer, não, não, já que não está dando certo, então... Só que o divórcio, ele não é muito aceito na nossa cultura, porque ele é visto como uma falta de desonra. Então, nenhuma mãe quer sua filha de volta, porque é uma falta de desonra. Então, por isso que o casamento, ele é levado seriamente. Então, por exemplo, é uma diferença até nisso que você falou, que eu vejo muito aqui hoje, por exemplo, que eu passei por esse processo. A questão das culturas familiares aqui, por exemplo, eu vejo que o brasileiro, ele é muito ligado afetivamente, amoroso com as filhas, os filhos e as filhas, até mesmo na criação. E nós em Angola não, somos diferentes, na África é diferente. A mãe e o pai, eles criam os filhos para irem embora. E aqui no Brasil é diferente, cria-se o filho para ficar eternamente. Por exemplo, quando a menina atinge 12, 13 anos, a mãe já tem que preparar ela. E a mãe fala, olha, se você não fizer isso, você não vai conseguir casar. Então a mãe já começa a trabalhar a mente da filha que ela não vai ficar na casa dela eternamente. E as famílias elas são cobradas para isso, criar os filhos para ir embora. Então os filhos não têm muito essa codependência familiar igual é aqui no Brasil. Então por isso que às vezes o casamento muitas vezes nem é valorizado, porque eu já vi casamentos mesmo no Brasil, né, pelas experiências pastorais que eu já pude dar conselhos, muitas das vezes o casamento acabar porque a mãe não quer que a filha vá embora da casa dele.
que casa, o genro mora lá juntamente com a gera e não deixa a filha ir e tudo e tal. E na África é totalmente diferente. É criado para ir. Então o casamento tem essa valorização. Por isso que ela tem que sentir o peso do casamento. Então o casamento não só tem valor monetário, mas tem valor emocional e valor cultural. E aí, o pastor Antônio, eu até te pergunto, né? O senhor teve essa experiência vindo ao Brasil, estudando durante todo esse período, e ao retornar para Angola, em 2021, qual foi o seu maior choque de realidade que o senhor enfrentou ao voltar para Angola? Assim, ao voltar, após esse período todo aqui no Brasil, porque quando eu saí de lá, pelo menos no período de 2010, o país ele ainda estava se recuperando de uma guerra civil. Aí Angola entrou naquele canteiro de obra, de construção, então, e as coisas estavam indo bem economicamente. Até porque por conta dessa época ainda o petróleo ainda valia 150 dólares o barril. Então o país estava bem economicamente. Aí quando houve esse problema da queda do preço do barril do petróleo, aí começou o problema econômico do país. Porque o país é 90% dependente do petróleo, que é a maior riqueza do país. 90% da riqueza do país ela está concentrada na exploração de petróleo. Aí depois 10% vem os outros minerais, diamante e as outras coisas. E como teve essa queda muito brusca, então ali começou os problemas sociais do país. E quando eu regresso em 2021, esse foi o meu maior choque. Então daquilo que eu deixei, daquilo que eu estou vindo agora, vivenciando agora. Porque na minha mente, quando eu voltasse, eu ia encontrar pelo menos um país que já está se reerguendo e aí só dá continuidade àquilo que estava se reerguendo. Só que as coisas começaram a retroagir. E eu lembro quando eu cheguei, a gente como pastor, né, a gente tem um coração muito voltado para a obra. E um dos meus maiores choques foi ver a situação da população. Porque 79% da população angolana vive abaixo da linha da pobreza. Na extrema pobreza mesmo. E quando eu comecei a constatar aquela situação de pessoas, crianças principalmente, começando pegando comida no lixo, sem ter o que comer, aí aquilo para mim foi um choque. Que eu comecei assim a falar, Deus, o que é isso que eu estou vendo aqui? Porque é coisa que aqui no Brasil eu não via. Eu nunca vi uma criança no Brasil pegar uma comida no lixo para comer. Em quase 15 anos que eu morei aqui, eu nunca vi isso na minha vida, aqui no Brasil. E eu comecei a me deparar. Pior que não é criança de 12 anos, era criança de 3 anos de idade. Meu Deus. E aquilo para mim foi muito chocante. E eu comecei a me perguntar o que eu posso fazer. E eu comecei a me perguntar como que eu vou poder fazer para ajudar essas crianças. Teve dias que eu deixava de comer para dar para eles, porque eu sei que eu tenho condições. Trabalho, estou tocando na empresa, tudo aí, então tem condições, eu posso comer, mesmo se eu não comer agora, eu posso comer mais tarde, eu posso ir, tem condições de entrar no supermercado e comprar. Entrar no supermercado para uma família que está na extrema na pobreza em Angola é um sonho. É um sonho. Então, esse foi o meu maior choque. E esse choque quase me levou a virar ateu. Porque, assim, nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. E a minha pergunta era, se o Senhor pode todas as coisas, por que não pode alimentar essas crianças? E para mim foi um questionamento que começou a pendurar na minha cabeça. E eu tentando digerir essa situação toda, tentando digerir isso. Até o ponto que eu comecei a entender Deus falando comigo. Então comece você a alimentar. E o maior choque para mim foi quando eu fui para casa de um dos membros hoje da nossa igreja, né, falando da palavra de Deus para eles. E era uma casa com 9 pessoas, 7 crianças. Uma de 8, uma de 13, uma de 3 anos e a outra de 5 anos. E as crianças estavam brincando, nós estávamos brincando amuquado. Quando eu cheguei, vi as crianças brincando, e na hora que eu estou saindo, eu vejo que elas não estavam bem. Perguntei, não, pastor, estamos com fome. Eu voltei para perguntar para a mãe o que estava acontecendo. Aquela mãe virou para mim e falou, pastor, nós estamos há 7 dias que nós só bebemos água e comendo pimenta. Meu Deus.
Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu vim falar de Jesus aqui. E esse Jesus que eu vim falar está dando água e pimenta para essas crianças. Que Jesus é esse? Eu saí questionando Deus naquele dia. Questionando Deus. Porque eu não entendia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu entendia que Deus precisava fazer alguma coisa na vida daquelas crianças. Que não era eu que tinha que fazer, mas era Deus que tinha que fazer. Então, meu questionamento todo dia era isso. Por que o Senhor não está fazendo nada? Por que o Senhor não está fazendo nada? Não é justo, mas crianças inocentes, né? Que é um ditado que se diz que quando 2 elefantes lutam, quem sofre é o capim. Então, aquelas crianças estão sofrendo. E um elefante, né? Que nós sabemos que tem essa luta entre as trevas e a luz. Então, os 2 elefantes, as trevas e a luz estão lutando e o capim está sofrendo. Ninguém faz nada pelo capim. E foi aí onde Deus falou, não, então comece você alimentando. Mas eu não tenho muito, como que eu vou alimentar todas essas crianças? Como que eu vou alimentar tudo isso? Eu não consigo fazer só uma pessoa só. E que eu tenho, o meu recurso não serve para todo mundo. Então foi aí onde Deus me levou a orar e a fazer. E eu ainda entendi o ato de começar. Aí é onde nasceu o projeto Luauá. De nós apoiarmos essas crianças, trazemos para elas. É crianças que elas não têm alimentação. Elas estão fora da rede do ensino. O governo não dá suporte de educação para essas crianças. 90% delas não estudam, não sabem ler nem escrever. Nós temos crianças, temos mulheres de 40 anos que não sabem ler nem escrever dentro do projeto. Crianças com 15 anos não sabem ler nem escrever. Nunca pisou numa escola. Nunca entrou numa escola. Então, para mim, era uma realidade muito chocante. Após essa volta, após esse todo o tempo. E foi onde eu entendi que Deus precisava fazer alguma coisa. Até eu entender que Deus estava me mostrando que Ele queria me usar para eu fazer alguma coisa ali do que eu estava questionando a Ele. E foi aí que nasceu o projeto Luauá. Foi aí onde nasceu o projeto Luauá. E hoje, como funciona esse projeto e quais são os maiores desafios, pastor Antônio, que têm sido enfrentados dentro desse projeto? Sim, hoje o projeto funciona com 70 crianças. Essas crianças, elas chegam às 7 horas da manhã lá no projeto e lá nós damos alimentação, café da manhã, né, o nosso mata-bicho, café da manhã em Angola é mata-bicho, e ali elas são alfabetizadas. E sendo alfabetizadas, nós falamos da palavra do Senhor para elas. Crianças que eu via a infância delas como a minha, sem esperança. Por quê? Porque elas tinham que sair para a rua para procurar comida no lixo. Então, hoje, assim, só de ver que elas não estão em um contentor de lixo, estão ali no projeto, sendo alfabetizadas e recebendo alimentação, é muito gratificante. É muito gratificante. E atendemos também os jovens, né, onde nós damos para eles treinamentos, né, de cursos profissionalizantes, ensinamos da palavra. E senhoras, nós lá no projeto, por exemplo, temos senhoras de 40 anos que nunca chegaram a usar um absorvente. E é uma realidade muito chocante que elas são acometidas, assim, muito chocante. Então hoje eu entendo que nós como projeto estamos lá para dar esse suporte, não só simplesmente para a criança, mas para a sociedade, né, na zona recôndita que nós estamos ali. E hoje nós temos essa assistência. Nós assistimos algumas famílias, né, que são mais de 50 famílias que nós assistimos com cesta básica. Nós vamos lá, fazemos a visita periódica, vamos em aldeia, né, numa aldeia que nós estamos hoje, que é a aldeia do Libong, onde nós levamos alimentação. E sim, é impressionante. Você chega com um pão, eles pulam em cima de você. Você vai chegar com uma cesta básica, e o pior é que você chega com uma cesta básica, são 200 famílias que estão lutando por uma cesta básica. Aí você se pergunta, qual família que eu vou dar? Se a cesta básica é uma só, e são 200 famílias ali. E então é algo que você, se não tiver estômago, você não aguenta. Então hoje nós trabalhamos com esse cadastramento dessas famílias, com essas crianças, e as crianças nós trazemos por projeto. E as famílias nós lutamos com elas, tanto que hoje nós estamos trabalhando no projeto de assistência à saúde. No ano que vem nós queremos alargar essa assistência à saúde para essas crianças, essas mães, para elas terem esse tratamento, né, ginecológico, para elas entender tudo, como é que funciona essa questão íntima da mulher. E, né, já estamos reunindo também alguns voluntários, né, de um projeto que está juntamente conosco, que é o projeto Bonecas, que vão lá algumas dentistas para poder cuidar dos dentes das nossas crianças.
Olha que ótimo. E para você que está nos assistindo aqui, você pensa assim, poxa, é uma situação que é vivenciada na África, em Angola, e como que eu faço para poder ajudar? Eu quero fazer algo por essas crianças, por essas famílias. Pastor Antônio, como que as pessoas aqui no Brasil, elas podem ajudar o seu projeto? Bom, elas podem ajudar de duas formas, né? Nós temos 2 programas de padrinho. Ela pode ajudar apadrinhando, pegando uma criança para apadrinhar. O apadrinhamento são R$ 95 por mês. Aí nesse apadrinhamento ela apadrinha uma criança dentro do projeto, trazendo alimentação, material didático e trazendo roupa, né? E vestuário para ela. Então com R$ 95 a gente consegue dar todo esse suporte àquelas crianças ali dentro do projeto. Ah, mas eu não quero apadrinhar uma criança, mas quero abençoar o projeto. Então ela pode ser um apoiador, apoiando com aquilo que ele quiser. Não é um compromisso mensal, é sempre que ela puder, com o valor que ela quiser, né, apoiar o projeto, ela pode estar apoiando o projeto. Então hoje temos essas 2 modalidades de apoio ao projeto. Sim, e nós vamos deixar aqui já o contato também do pastor Antônio Barros. Se você quer conhecer um pouco mais do projeto, o Instagram, qual que é o arroba, pastor? O Instagram é @projeto Lua One. Vamos deixar aqui na descrição, tá? Como que escreve, tudo certinho para você poder acompanhar e entender um pouco sobre esse projeto maravilhoso que tem acontecido e que tem trazido uma transformação, né, pastor, para todas essas crianças, todas essas famílias que estão lá. E além de tudo também, o senhor é pastor da Igreja Batista Aliança Eterna, lá em Angola, né? Como que é isso? Como que são esses cultos? Como que ocorre, pastor? Bom, é uma experiência maravilhosa. Apesar de um contexto totalmente difícil, uma realidade controversa, mas é a maior experiência do mundo que você carrega em seu coração, apesar da tristeza. Assim, quando nós começamos a ir à igreja, nós começamos evangelizando, começamos a alcançar os irmãos. E hoje nós estamos com 200 membros, né, na nossa igreja lá. E assim, é muito gratificante porque os cultos nossos lá em Angola, na África, eles levam de 3 a 4 horas de culto. Se for menos que isso, ele já até reclama. Ah, pastor, por que você terminou o culto cedo? Então ele leva de 3 a 4 horas de culto. E o impressionante, assim, que apesar de eu ser africano, mas esse tempo que eu tive no Brasil, me fez eu reconverter de novo. Porque quando eu cheguei lá, quando nós cheguei e começamos a obra, a nossa igreja não está do porte que está hoje. Então, nós começamos sem chapa, sem parede, sem nada. Era uma lona que a gente estendia e nós nos movíamos de acordo à sombra. Por causa do sol, na África faz muito calor. Então você já imaginou 4 horas debaixo de um calor intenso. Então a gente amarrava uma lona e a gente se movia de acordo à sombra. E sentávamos nos blocos, eram os bloquinhos que os irmãos sentavam organizando. Não tinha bateria, era uma lata de leite, que eu lembro. O pessoal, né, tocava tudo com a lata de leite. E sim, uma das coisas que mais me impressionou, que eu não deixo de contar esse testemunho até hoje, é que os nossos irmãos, eles saíam de casa e chegavam 6 horas da manhã na igreja. E o nosso culto começava às 9 horas e terminava meio-dia, então de 3 a 4 horas ali. E eles chegavam meio-dia e chegavam 6 horas lá na igreja. Isso é o problema. Por que vocês estão chegando 6 horas aqui na igreja? Se o culto vai começar às 9 horas. Eu falo, não, pastor, nós temos que vir cedo porque nós temos que organizar a igreja. Então vem 8 horas, vem 7 horas. Não, pastor, nós moramos muito longe. Andamos 30 quilômetros para poder chegar aqui. Se nós sair tarde de casa, vamos chegar tarde para o culto. Então, ou seja, elas andam 30 quilômetros para chegar 6 horas da manhã na igreja, arrumar a igreja para um culto que só vai começar às 9 horas. E aquilo também me chocava muito, porque eles vinham àquela hora, não tomavam café da manhã, ficavam lá de 6 horas até meio-dia que o culto terminasse sem beber, sem comer, sem nada. E sim, o que me impressionava é, estão pulando, estão gritando, estão louvando, estão... Então, o que eles mostravam para mim? Não é sobre comida, mas é sobre Jesus. Então, eles não estavam aí sobre comida, eles estavam ali sobre Jesus. E uma das coisas que eu, às vezes, não me sentia muito mal, porque eu não conseguia, quando eles falavam, pastor, nós não temos Bíblia. Pastor, nos dá Bíblia. Aí eu comecei a lembrar do Brasil e eu chorava. Mas, gente, no Brasil a Bíblia é água. Com R$10 no Brasil você tem uma Bíblia, R$5 no Brasil você tem uma Bíblia. E aqui o povo não tem Bíblia. O povo está clamando por Bíblia, o povo está implorando por Bíblia. Todas as vezes que eu
levava a minha Bíblia, sempre ficava. Toda vez que eu comprava uma Bíblia, eu já sei, eu vou comprar, mas não vai ficar para mim. Porque vai ter um irmão que vai pedir, vai ter um irmão que vai querer. Então, isso aí é muito gratificante. Você vê que não é sobre a condição, não é sobre o ter, mas é sobre quem está ali naquele momento, que é Jesus, onde eles vão lá, prestar toda a adoração, todo o louvor. Sim, é fenomenal. E era uma das controvérsias aqui no Brasil, porque quando eu ia nas igrejas, é muita coisa da adoração, Deus da aliança. Eu falei, gente, mas que eles não pulam, não... No começo, esse foi também um dos choques meu na questão do evangelho, que aqui é muito louvor de adoração, aquela coisa, e nós lá não. É louvor cantante, dançante, que pula você para cima, porque a gente tem assim, eu andei 30 quilômetros para vir chorar? Não, eu andei 30 quilômetros para vir adorar. Então como que eu vou adorar? Apesar que chorar também é uma adoração, mas não, eu preciso mostrar que eu estou alegre, porque eles se baseiam naquele versículo, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então, se eu estou indo na casa do Senhor, eu não estou indo para chorar, eu estou indo para me alegrar. Então, por isso que eles têm esse DNA. Alegrei-me, então vou ir para me alegrar, vou ir para pular, vou ir para adorar ao Senhor. Então, isso aí é muito marcante. E o senhor falou que lá os cultos, eles costumam durar em torno de 3 a 4 horas, né? Isso é impressionante, gente, porque aqui no Brasil, nós vemos em todo o tempo, né, uma tradição, uma cultura bem diferente, onde cultos que duram 1 hora, 1 hora e meia, e muitas pessoas já reclamam. As pessoas reclamam, às vezes, quando alguns pregadores passam um pouco daquele horário, nossa, esse culto demorado hoje, e lá é diferente, né? As pessoas andam 30, às vezes mais de 30 quilômetros para ficar ali de 3 a 4 horas, e se dura menos, para eles não vale nada. Mas... não vale. Para eles não vale. Porque eu estou indo na presença do Senhor. Então, se eu estou na presença, ou seja, ali não tem hora, quem manda é o Espírito Santo. E tem culto que a pessoa pede para o pastor não terminar. E é engraçado, por exemplo, quando nós terminamos o culto terminou às vezes, meio-dia o culto terminou, mas eles não vão em casa porque o louvor continua. Aí eles ficam lá, começam a dançar, os ministros de louvor começam a louvar, e o culto já acabou, mas o louvor vai continuar. Pastor, e conta pra gente, é nítido quando nós olhamos o Senhor, se nós vemos essa paz, essa serenidade, essa alegria, mas o Senhor traz de lá muitos desafios, o Senhor vivencia lá muitos desafios, muitas histórias marcantes e impactantes. Como que a fé e a família, elas motivam, né, dentro desse amor e tudo, no ministério, o Senhor continuar servindo com toda essa tranquilidade, essa paz? Que é isso? Isso para mim é uma coisa que cada vez mais me fortifica, porque a fé, ela vai além daquilo que a gente imagina. A fé, ela é intransponível, ou seja, ela transpone, vai acima, né? Ou seja, ela passa das nossas expectativas. E uma dessas era isso mesmo, né? Eu via essas famílias vindo para a igreja, a minha fé estava assim, que Deus iria fazer alguma coisa para aquelas famílias. Essa era a minha fé. E aquelas famílias, elas estavam mostrando para mim diferente. Não, pastor, a tua fé está errada. Por quê? Porque você está à espera que Deus faça alguma coisa para nós em questão de alimentação. Mas nós não estamos vindo aqui por alimento, nós estamos vindo aqui por Jesus. Então, a fé que aquelas famílias traziam para mim era diferente da fé que eu estava tentando levar para elas. Porque assim, eu estava levando para elas um Deus que pode todas as coisas e falando que literalmente Deus vai suprir as necessidades delas. Mas elas estavam me mostrando diferente. Pastor, se Deus suprir ou não, nós estaremos vindo aqui. Pastor, se Deus suprir ou não, nós vamos continuar a andar 30 quilômetros para estar aqui na igreja. Então a nossa fé está nos trazendo aqui, não na alimentação. Eu estava tentando mostrar para eles que eles tinham que ter uma fé na alimentação. Mas eles estavam me mostrando que, pastor, nós precisamos ter fé em Deus. E isso cada vez mais foi me motivando. E cada vez mais vendo essas famílias transportando em si a fé em Jesus, e fosse para mim ter um novo redirecionamento naquilo que é acreditar em Deus. Que elas acreditavam num Deus que eu estava tentando mostrar para ele que é um Deus que supre tudo. Então é aquilo que diz naquela, se Deus fizer, ele é. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Eles me mostraram que a fé delas estavam em Deus.
Então, que elas queriam continuar aí ouvindo a palavra de Deus. Mesmo em meio desafio, em eu querer parar com a igreja, eles imploravam para mim, falavam, pastor, se o senhor parar com a igreja, aonde nós vamos ouvir a palavra de Deus? Quem vai falar de Jesus para nós? E aí, isso foi me fortalecendo mais. Até porque a África é um continente muito espiritualista. Então, a espiritualidade para nós, ela está sempre em primeiro lugar. Pastor, e dentro disso, qual que é a sua visão? O que mais te move dentro desse campo missionário? É informar, é inspirar ou transformar? O que mais me move é a transformação. É de poder ver aquilo que Deus está fazendo na vida daquelas crianças. Quando elas chegam para mim e falam nos meus olhos, pastor, muito obrigado. Muito obrigado, porque hoje eu estou aprendendo a ler, eu aprendi a escrever. E se não fosse o projeto, se não fosse a igreja, eu hoje não estaria aqui. Famílias que chegam e falam, pastor, obrigado. Porque você não está sendo um pastor. Você está sendo um pai. Essas crianças aqui, eles não teriam nada para comer. Se eles faltarem lá no projeto, lá na igreja, eles não vão ter o que comer. Eles olham para mim e falam, pastor, muito obrigado. Mas eu sei que eu não faço nada, é Deus quem faz. Então, eu estou ali só como instrumento. Às vezes eu me sinto constrangido quando eles falam, pastor, muito obrigado, porque você tem nos ajudado. Mas eu falo, não, eu não. É Deus. Porque se dependesse de mim, nem aqui eu estaria. Então, quando eu vejo uma criança que nunca usou um sapato, hoje tem a oportunidade de usar um sapato, é muito gratificante. Uma criança que nunca teve a oportunidade de ter um feijão na mesa e hoje está tendo, é gratificante. Então isso é transformador, porque o feijão que ela está comendo no projeto seria um osso já mascado por alguém e jogado no lixo. Essa seria a alimentação limpa. Então, de saber que hoje eles estão se tornando um cidadão que sabe ler, que sabe escrever e que conhece a palavra de Deus. Então, isso para mim é muito gratificante. E uma das coisas que eu falo sempre para eles é, apesar da ajuda que a gente recebe, nós não devemos nos manter na ajuda. Vocês têm que entender que o projeto está te ajudando para você ser alguém e amanhã você ajudar os outros que estão lá embaixo. Porque tem muita gente. O que o projeto faz é uma gota no oceano chamado África, porque o desafio é muito grande. Então você imagina, 79% de uma população de 36 milhões de habitantes na extrema pobreza. Por quê? Porque 3% da riqueza do país, 90% da riqueza do país está na mão de 3% da população. E esses 79 estão sofrendo. Porque muitas das riquezas do país, essa população não vê essa riqueza, não chega até a eles. Os suprimentos, saneamento básico, saúde, não chega até a eles. Mas tem o povo da elite que está lá com tudo, tem tudo, não lhes falta nada. Mas pro mais pobre, sempre está faltando alguma coisa. Então, é muito gratificante isso e essa transformação em saber, eu tenho essa convicção, que um dia, se um deles chegar a ser governante, não vai ser como os outros, porque ele entende o sofrimento daquilo que ele está passando hoje, de alguém que está dando alimentação, de pessoas do outro lado do mundo que estão ajudando num projeto para que eles hoje possam ter essa alimentação. Então eu sempre passo isso para eles, sabe? Que eles não simplesmente vejam um pastor, mas vejam uma igreja do outro lado do mundo. Porque se não fosse também a ajuda dessa igreja, o pastor não estaria fazendo o que está fazendo hoje. Porque nós temos hoje os padrinhos que apadrinham e alguns irmãos que doam, né? Ali abençoando o projeto. E por todos eles é que esse projeto está nessa movimentação hoje. Então eu sempre falo para eles, apesar de vocês não conhecerem, mas dobre o joelho, ore por cada um deles que tem apoiado, que tem apadrinhado o projeto. E eu sou eternamente grato pelo país Brasil. Porque se não fosse o Brasil, acredito que aquelas crianças não estariam tendo esse suprimento. Não só pelo apoio ao projeto, mas pela educação que o Brasil me deu profissionalmente e religioso também. Porque eu me formei aqui. Formação acadêmica é formação religiosa. Então talvez se eu não estivesse aqui hoje, eu estaria como os jovens lá hoje também, sem estudo, sem saber ler, sem saber escrever, sem nada disso.
Então, eu sou eternamente grato a essa nação por isso. E nós sabemos que também o próprio projeto, pastor, ele tem alguns materiais, né? Sim. Tem alguns materiais. Você até falou comigo no início do programa, né? Antes da gente, nos bastidores, nós estávamos conversando ali, ele falou assim, Thales, eu trouxe uma camisa aqui, tá? Isso. Como é que é esse negócio aí, pastor? Então, nós temos a camisa. Essa camisa, ela é do nosso projeto, né? Ela representa, né, aquilo que é o projeto. Geralmente essa camisa nós comercializamos ela, né? Então a gente sempre diz assim, na compra de uma camisa, você está colocando um alimento para uma criança. Então, às vezes a pessoa pergunta, não é para ganhar fundo? Não, não é para ganhar fundo, é para ajudar o projeto. Então às vezes as pessoas acham que é sobre a camisa, mas não é sobre a camisa, é sobre o suprimento que está chegando na vida de uma criança. Então você comprando uma camisa, você está abençoando uma criança, você está levando esperança, né? Por isso que as cores, né, que representam, né, aqui o projeto, né, o preto, né, que significa o continente, a cor negra, né, o negro, e o verde, que é a esperança, né, ou seja, eles eram uma criança sem esperança, porque para elas o suprimento era no lixo, mas hoje elas estão tendo uma esperança, porque estão se alimentando aí, ou seja, da fonte onde eles tiravam suprimento para se alimentar, já não precisam de lá ir, então é uma esperança. E nós temos, né, nesse amarelo que vai representar o país, né, a riqueza que existe ali no país, né, que é não só riqueza cultural, mas a riqueza e material que tem ali no país. Então, e ele vem compondo isso, né, a cor do projeto, que é o projeto Luauano. Luauano, ele é uma língua nacional, que é a língua nativa nossa, que é uma língua materna que nós chamamos, e ela provém do Kikongo. Então, Kikongo é uma língua do norte da África, que é o norte de Angola. Então, ela que é o Luauano, que quer dizer união e aliança. Então, união por quê? Unindo dois países, né? O Brasil apoiando, né, nessa ajuda de combate à fome à África, né? E o Brasil se unindo nessa luta de combate à fome juntamente com a África. Então, daí nasceu esse tema, Luauano, que é a união e a aliança. Então, ou seja, não só, né, na questão religiosa, mas na questão social também. Porque não tem só entes religiosos, né, trabalhando na África, mas também tem outros entes sociais que não são religiosos, que estão nessa ajuda de combate à fome na África, dentro da nação brasileira. E o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente da escravidão. Então a gente tem esse elo com o Brasil muito grande, desde 1975, que a gente tem esse elo, quando o Brasil reconheceu sobre as Nações Unidas que Angola é um país livre da escravidão. E essa camisa, em representação a nossas crianças, né, mais de 70 crianças do nosso projeto, a mais de 50 famílias na igreja, em nome da nossa Igreja Batista Aliança Eterna de Angola, eu quero ofertar ela para você. Gente, que presente maravilhoso! Que presente. Olha só, vamos abrir aqui, o pessoal ver também na nossa câmera geral aqui. Gente, olha só, que camisa maravilhosa. É um presente, né? E esse presente que ele não é só pro Thales, mas é para TV Barreiro News. Então, eu recebo, pastor Andando, com muito carinho essa camisa, esse presente, né? Não somente isso, mas todo o projeto também. Tenha certeza que nós aqui na TV Barreiro News, nós estaremos apoiando. Você também que nos assiste, pode apoiar? Apoie. É uma causa extraordinária. Vamos ser luz. Vamos fazer a missão, né? Aquilo que nós fomos instituídos, né, pastor, para fazer. Recebo demais, fico muito agradecido. E olha só, vamos dar continuidade aqui. Nós temos aqui também, pastor, dentro do programa, um bate-bola. Agora é algo extraordinário. Nós vamos fazer aqui. Para você que nos assiste, você já conhece um pouquinho sobre isso. Mas, pastor, eu vou falar algumas coisas aqui. E o senhor vai me dizer, em uma palavra, uma frase, o que significa isso para o senhor. Pode ser? Pode. O senhor está preparado? É assustado, mas vamos lá. O senhor quer tomar água aí? Então, tomar uma aguinha antes. Preparar o coração. Os brasileiros são bons de bola, então... Então, vamos lá. Para o senhor, fé é Tudo. um lugar especial. Cabinda. O maior aprendizado no Brasil. Meu maior aprendizado aqui no Brasil foi aprender sobre a valorizar. Porque o Brasil tem tudo,
mas muitos não valorizam. E na minha terra não tenho tudo que nós sonharíamos ter o que tem no Brasil. Então, meu maior aprendizado aqui no Brasil foi valorizar aquilo que vocês têm em todos os âmbitos. E aquilo que muito nos falta em Angola, é a questão de educação. Aqui tem N oportunidades de educação. Você vê o maior sonho dos jovens lá é se formar. E aqui o governo te incentiva a se formar. Nós não temos essas oportunidades. Aqui você tem incentivo, né, do governo. Por exemplo, tem Bolsa Família, tem o auxílio-desemprego. No nosso país, quase a metade dos jovens estão desempregados. E aqui tem emprego, que eu posso dizer assim, de tudo que você quiser trabalhar, aqui no Brasil você trabalha. E nós lá em Angola não temos essa oportunidade. Então valorizar foi para mim o maior aprendizado. O seu maior sonho é? Acabar com a fome no meu continente. Um exemplo de vida. Jesus. A palavra que melhor define a sua missão. A palavra que maior define a minha missão é amor. Porque se não fosse o amor, eu acredito que eu não estaria lá. Porque eu tive muitas oportunidades de permanecer no Brasil. Tanto de emprego, ganhando bem para poder estar aqui. Tanto mesmo até mesmo propostas de igreja para poder pastorear aqui no Brasil, eu tive. Mas eu entendi que o amor ao propósito foi maior. E eu recusei tudo para hoje poder voltar. Mesmo em meia situação que está mergulhado o meu país, com a economia decadente, com a falta de estrutura social, um nível social muito grande, assim, desestruturado, eu preferi seguir o propósito de Deus e aceitar esse desafio para poder voltar. E olha que não tem sido fácil, que tem algo que ainda grite. Assim, mas lá no Brasil você tinha isso, aqui você não tem isso. Mas eu vou ficar. E aí eu te pergunto, o que Angola significa para o senhor? Angola para mim significa uma terra-mãe. Hoje eu tenho pessoas que significa assim, para eles, o maior sonho não era nem nascer em Angola por causa dos problemas que tá lá. Mas hoje eu digo assim, é um país que eu nasci ali, aprendi a amar, apesar dos problemas que a gente teve, que a gente não escolhe lugar para nascer, né? Já vem predestinado, e Deus me predestinou aí. Eu acredito que se eu tivesse nascido em qualquer outra parte do mundo, por exemplo, numa Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, talvez eu não teria feito o que eu estou fazendo hoje. Talvez eu não seria tão útil, né? Assim, para aquelas crianças, para a humanidade e para Deus, conforme eu estou sendo hoje. Então, para mim, é a minha mãe. Agora, pastor, olhando para essa câmera 2, uma mensagem para o povo brasileiro que melhor defina a palavra missão. A mensagem que eu deixo ao Brasil, ame missão. Quando você faz uma missão, você vai além das suas expectativas. Você vai além daquilo que você é. Entenda que não é sobre a sua vida, mas é sobre aquilo que o propósito tem sobre você. Missão, ele vai além das estruturas que você vivencia a cada dia, que você vivencia a cada hora, que você vivencia a cada minuto. Missão vai além do amor que você tem com seu próximo, porque quando você exerce uma missão, você exerce um amor que vem do alto, e do alto para baixo. E missão, ela é muito definida na questão do amor, porque se você não amar almas, se você não amar propósito, você não consegue exercer uma missão. Porque jamais você vai explicar, você deixar tudo que você tem no Brasil, do maior conforto que você tem no Brasil, para você viver numa terra que não tem água, que não tem luz, que não tem saneamento básico, que você nem sabe se vai comer, se não vai comer, você nem sabe se vai ter saúde ou se você não vai ter saúde. Tudo isso vai além de tudo. Então, eu quero aqui dizer para você que missão, ele vai além de tudo isso. Você largar o seu conforto, o conforto da sua casa, o conforto da sua família, o conforto do seu lar, para você estar em algo que você acredita, em algo que você tem fé, em algo que você crê, que você estando ali, você pode fazer a diferença. E não só a diferença
na vida das pessoas que você está em torno ali, mas a diferença na vida da humanidade, trazendo um mundo melhor, trazendo um mundo mais acolhedor, trazendo um mundo mais amável. E você precisa entender, o amor tudo vence, o amor tudo suporta. Então, a palavra que eu te deixo, ame missão. Pessoal, nós estamos caminhando para os finalmente dessa tarde maravilhosa de domingo, aqui no Café com Ideias. Mas antes eu gostaria de te agradecer. Pastor Antônio Barros, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho, obrigado por trazer aqui para nós tanto conhecimento, compartilhar a sua vida conosco aqui. Eu não sei nem o que eu digo para o Senhor, mas a não ser um muito obrigado. Amém. Assim, eu é que agradeço, né, em nome do nosso projeto, em nome da nossa igreja, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje para poder falar, né, ao seu público, né, um pouquinho das experiências que nós vivenciamos em África, do que nós passamos em África por meio do nosso projeto e por meio da nossa igreja. Então isso é muito gratificante, até mesmo de poder ter essa experiência de compartilhar com o seu público, né, essa questão do evangelho, né, de Deus, né, em duas realidades totalmente diferentes. Uma realidade mais facilitada e uma realidade mais pesada, uma realidade mais dura. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu oro a Deus para que continue abençoando e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e que abra mais e mais portas, né, para que essas experiências possam estar sendo levadas, né, a TV Barreiro, o seu trabalho, que possa estar alcançando mais almas aí e mais pessoas aí em nome de Jesus. Amém. E quem sabe em breve estaremos lá na África. Então já é um convite, eu convido a TV Barreiro para estar conhecendo o nosso projeto, para estar juntamente conosco lá na igreja e pegar um pouquinho dessas experiências. Eu confesso aqui, eu já vivi a experiência do Brasil. Agora eu convido Barreiro TV para viver a experiência de África. Vamos sim, com certeza. Vamos agendar isso, vamos combinar, vamos conversar depois. Amém. A gente vai agendar, vamos sim, com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer e trazer para o nosso telespectador também, em primeira mão, um pouco de como é essa vida lá na África. Combinado? Vamos combinar assim? Fechou. Vamos fechar assim? Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Fechou. Combinado. Sim. E além disso também, para você que nos assistiu até aqui, eu quero te agradecer a sua presença, por nos acompanhar. Mas eu não poderia deixar de falar, pastor, por esse ambiente maravilhoso que nós estamos aqui. Verdade. Esse ambiente ele é proporcionado pela interface ateliê de conteúdo. Então, se você tem aquele desejo, aquela vontade, eu quero montar o meu projeto, o meu podcast, seja lá como for, eu quero criar o meu conteúdo. Gente, interface ateliê de conteúdo é o seu lugar. Então nós já vamos deixar os contatos aqui também. Entre em contato, já agenda com a nossa querida Rúbia, né, para você poder usufruir de todo esse espaço. E não quero esse espaço, quero fazer algo diferente. Conversa com ela. Você vai ter a chance de tornar realidade o seu sonho. E além disso também, gente, agradecendo iluminação, áudio, o nosso querido Marco Aurélio, MA Áudio e Produções. Então já entre em contato também com o Marco Aurélio, já agenda com ele. Marco, eu quero fazer o meu som de uma forma assim, quero fazer uma iluminação assim, quero construir até na minha igreja também, né? Um som diferente. MA Áudio e Produções, Marco Aurélio, entre em contato, tá? E para você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua presença e até o próximo Café com Ideias, aqui mesmo, na TV Barreiro News.